Oh yeah, Lord. Your way, I'll follow you. I'll follow you. Mercies and truth. I trust in you. Lord, fight every enemy. Make them take flight. It is found in our cry, Lord. So we're standing here strong. With our hands lifted high, we sing your word. Gives us life. Hallelujah. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler no verso 39. Nós vemos que no verso 38, Maria recebeu a mensagem do anjo. O anjo falando que ela conceberia o Salvador. E uma das coisas mais lindas é a resposta de fé que Maria dá. Ela diz que seja conforme foi falado, porque ela é a serva do Senhor. E nós vamos ver nessa manhã o quanto que a alegria das boas novas estão totalmente linkadas a uma visão de fé. Nós vamos ver em Maria, no seu cântico, na sua história, como que essa notícia de salvação que foi entregue a ela primeiramente, antes de tudo, seguindo todo o cumprimento das profecias e da promessa de Deus a Abraão, nós vemos que Maria recebe esse chamado de uma forma que nós devemos ter na nossa vida. O alvo, o ponto dessa pregação de hoje é uma frase de Blaise Pascal que diz que ninguém é tão feliz quanto um cristão autêntico. Ninguém é tão feliz quanto alguém que entende as boas novas, a salvação que chegaram até nós. Então, versículo 39 até o 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando ela ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Irmãos, nós temos aqui a seguinte história. Maria estava em Nazaré, que é um pouco distante da região da Judéia. E ela recebeu do anjo a notícia de que ela conceberia o Salvador, que ele seria filho do Deus Altíssimo. E ela recebe essa notícia sem pestanejar, com fé. E ela instantaneamente fica sabendo também que Isabel terá um filho. E uma das coisas mais lindas que nós precisamos compreender é que quando nós temos fé, quando nós cremos, quando nós percebemos aquilo que Maria conseguiu crer de primeira, que ela percebeu que essa notícia não estava somente para ela, a bênção não era só dela. Maria não ficou em casa, Maria não se trancou nos propósitos de Deus na vida dela, Maria não escondeu a notícia do anjo, diferente daquele que ela fora visitar. Maria, imediatamente, ela vai
para a Judéia, aonde Isabel e seu esposo Zacarias, sacerdote, que também recebeu a notícia de um anjo, mas não creu. E o anjo falou que ele ficaria mudo para ver a graça, o favor e o poder de Deus sendo manifestado na sua vida, enquanto a sua mulher conceberia também aquele que anunciaria, que antecederia o Salvador. E nós temos esse encontro entre duas mulheres. Eu acho lindo que Lucas já começa a sua mensagem, dando importância a coisas que não tinham importância. Testemunhos de mulheres naquela época não tinham tanto valor. E Lucas centra a sua mensagem do nascimento do Salvador a partir do chamado de Isabel e de Maria. E uma das coisas mais lindas que nós temos que compreender é que Maria, ela não compreendeu a bênção como algo para si mesma. E nós temos que aprender com ela nesse quesito, ao ponto de que, quando dizemos que ninguém é tão feliz quanto um cristão autêntico, é por quê? Porque quando um cristão autêntico, alguém que é justificado pela fé, que crê que a promessa se cumpre em Cristo Jesus e recebe a salvação, quando nós percebemos isso, nós não temos como não dividir. E Maria, imediatamente, ela não parou para pensar naquilo que foi dito a ela, mas ela se ligou naquilo que soube por meio do anjo, que Isabel estava grávida de 6 meses. E ela chega na casa de Isabel. E ela sauda, ela diz: oi, tudo bem? E nós vemos esse espetáculo da glória de Deus, da manifestação de Jesus, desse tempo maravilhoso, que é um encontro de alegria. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que muitos de nós compreendemos que as boas novas de Jesus Cristo, elas muitas vezes têm sido um peso para você. E você acha que ser cristão é deixar de fazer as coisas boas da vida. Mas o que nós vemos aqui é um encontro, uma festa, uma alegria total, não de uma circunstância, não de um sentimento qualquer, porque essas duas mulheres compreendiam as promessas de Deus do Antigo Testamento. E quando esse encontro acontece, quando Isabel percebe que João, no seu ventre, mexe, dá uns chutinhos ali, a Bíblia diz que ela ficou cheia do Espírito Santo. E nós sabemos que é impossível nós crermos na salvação senão por meio da ação do Espírito. E ela diz assim: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz, mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Isabel também tinha essa compreensão de uma bênção aberta, porque ela estava vivendo a maior bênção da sua história, porque ela, sendo esposa de um sacerdote, ela estava vivendo o tempo da alegria, porque até então ela vivia o tempo da vergonha, porque não conseguia conceber filhos. E mais uma vez, irmãos, o texto nos mostra que a mensagem, que a alegria da fé, a alegria de quando compreendemos que a salvação chegou, que o tempo chegou para nós, ela não nos prende em nós mesmos. O Evangelho, a salvação, Jesus, essa vida, essa história, isso aqui, esse culto não pode ser para você, porque mesmo você tendo a maior bênção da sua vida sentado aí na sua história, você recebeu, sabe, alguma coisa que você fala: não, graças a Deus. Eu me lembro, de há muitos anos atrás, eu não era ainda
eu era só noivo da Débora e meu sogro conseguiu um emprego. Eu não me esqueço disso, irmãos. E eu estava lá na casa deles e meu sogro foi para o banho. E ele estava tão feliz, irmãos, tão feliz, que toda a casa ouvia: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Meus irmãos, só de me lembrar disso eu quase choro. Mas mesmo essa bênção não se compara à bênção que nós estamos vendo nesse texto. Porque esse texto está dizendo da maior bênção que chegou ao mundo, não somente para Maria, mas para todos nós. E nem Maria e nem Isabel consideraram a sua bênção algo que deveriam se esconder. Mas elas compartilharam. E elas compartilham por um motivo. É a última fala que ela diz a Maria: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que disse o Senhor. A grande verdade é que a vida muda quando é vivida a partir da fé. Maria creu. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que a fé é como se fosse um verbo. A fé tem pernas, a fé é uma confiança tamanha, é uma certeza inteira de que no momento em que cremos, a nossa vida ela é redirecionada para o propósito que fomos chamados. E Maria nos mostra isso de uma forma tão maravilhosa, que recebendo a notícia, ela creu, e crendo, ela se pôs em movimento para o cumprimento das promessas daquilo que Deus havia falado por ela por meio do anjo. E sabe, irmãos, a fé, muitas vezes as pessoas dizem que creem em Deus. Você vai achar gente crente em Deus aos montes na Praça 7. Quando você prega, quando você fala, todas as pessoas, raras outras, vão dizer que creem em Deus. Mas o que Maria nos mostra é que a fé, ela não é o que você diz crer, mas a fé é em quem você diz crer. Porque a fé, ela tem um objeto. E o objeto estava muito claro para Maria. Maria, irmãos, não era alguém que desconhecia a palavra de Deus. Ela sabia que aquilo que ela estava vivendo era a plenitude dos tempos, era o tempo da salvação, era o cumprimento das promessas de Deus que Ele faz desde Gênesis até o tempo presente, aonde já estava sendo concebido o Salvador do seu ventre. E a fé de Maria a coloca nesse movimento. Nesse movimento que nos traz alegria. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu mais me preocupo é que a sua fé seja tão estranha que você vive um evangelho do peso, do cansaço, das regras, aonde não há exultação. Isso nós vemos no momento do louvor. Tantas pessoas, quando vêm à igreja, no momento do culto, no momento aqui das músicas, não conseguem se soltar. Talvez porque tem coisas mais importantes à sua volta do que se entregar à alegria da salvação. Sabe, a fé e a vida são coisas que não podemos separar. E Maria e Isabel, nesse encontro, elas não somente incorporam, não somente elas vivem esse novo projeto de Deus, é Deus na história, mas elas se alegram. Sabe, irmãos, quanto a pessoa mais feliz desse mundo é o crente que entende a salvação que recebeu.
Porque não existe bênção maior, não existe circunstância maior, não existe coisa que você pode alcançar na sua vida que não seja maior do que a esperança da eternidade, do que Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ver que após isso, Maria começa a cantar. Como tem sido a sua expressão de fé? Como tem sido o chamado de Deus, a sua resposta ao chamado de Deus para a sua vida? Aí você para e fala, Pipe, entendeu? Mas nós estamos falando de Maria. Ela concebeu o Filho do Altíssimo. Irmãos, ela recebe um propósito que alcança a todos nós. E que nos dá um propósito da vida. E eu fico tão triste quando eu me percebo levando a vida de fé de uma forma moribunda, sabe, de uma forma meio despencada, preocupado com tanta coisa, irmãos. Essa mensagem falou tanto ao meu coração, que na verdade, eu percebi que tem muita coisa na minha vida que eu preciso deixar para lá. Por quê? Porque não existe ninguém mais feliz nesse mundo. Não existe mensagem, não existe pessoa que possa celebrar a vida mais do que aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele nos salvou, que Ele nos transportou do império das trevas, e Maria colocou sua vida inteira nessa disposição. Será que você, a sua vida, a sua fé, será que aquilo que você diz crer está andando de acordo com aquilo que você está dizendo? Irmãos, a sua vida e a sua fé são coisas totalmente práticas e associadas. Não existe na Bíblia essa compreensão dos pensamentos, do intelecto, de uma sabedoria, sabe, aonde você não pode alcançar. Os próprios judeus vivem essa fé prática, e o Evangelho é isso. O Evangelho é quando nós recebemos essa mensagem do Salvador e nós nos colocamos na direção no norte que Ele nos dá. Será que você, será que eu, será que a nossa igreja, será que a nossa história está em direção a ponto de largarmos a bênção que recebemos e ir visitar aqueles que receberam também? Isso é a alegria da comunidade. Para crer em Deus, é necessário passar de uma fé passiva para uma fé responsável e pessoal. Aqui nós temos tantas pessoas que nasceram na igreja. Tem gente aqui que tem 30 anos de crente, 40 anos de crente, e tem 30 anos de idade, e tem 30 anos de crente. Irmãos, a fé passiva é a fé que os seus pais te contaram. É a fé que o pastor está pregando. É a fé passiva, é a fé onde você não participa dela, onde talvez você diz que você faz parte, mas você agora precisa de ter essa coisa pessoal, onde Maria recebeu o anjo, a mensagem para ela, e ela disse, seja feito conforme foi falado, aqui está a sua serva. E Isabel diz, feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Muitas das vezes, nós somos como as pessoas que recebem a salvação, que recebem a mensagem, que recebem a Jesus, mas com o tempo, com essa demora do cumprimento das promessas, nós esmorecemos. Mas, irmãos, a nossa alegria está pautada na fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem, Hebreus 11:1. A certeza, que certeza é essa? É a certeza de que aquele que prometeu, que voltará para cumprir aquilo que começou, a obra que começou, a salvação que começou na promessa a Abraão, que passou pelo reinado de Davi e chega em Maria, concebendo o Filho do Altíssimo, e chega até mim e a você hoje, em 2016, aonde você pode levantar suas mãos e se alegrar porque a salvação chegou.
E nós vamos ver que a alegria é resultado dessa vida de fé. Você pode estar vivendo, irmãos, a pior fase da sua vida. Pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando tudo. Mas a fé no objeto certo, a fé na pessoa certa, a fé na esperança em Jesus Cristo, a fé no Salvador, a fé de Maria, essa mãe crente vitoriosa, essa fé nos faz viver a alegria, a felicidade, além das circunstâncias, apesar das circunstâncias. Irmãos, Maria creu em momento desfavorável. Ela creu que ela daria o filho sendo mulher, obviamente, mas sendo noiva de José. Ela correu o risco. Será que a sua fé é tão confortável quanto o sofá da sua casa? Ou você corre riscos na direção da mensagem, do chamado de Jesus para a sua vida? O que a sua fé tem a ver com a sua vida? Se a sua vida é a sua fé, vamos juntos, nós estamos no norte certo. Mas se a sua vida escolhe o momento de fé, irmãos, esse evangelho talvez não seja o evangelho que Maria recebeu, a mensagem que ela conceberia e que hoje temos o Salvador. O que elas esperavam? O cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. É tão lindo que hoje em dia, num mundo tão narcisista, tão voltado para si mesmo, nós temos dificuldade para enxergar a bênção como um todo. Eu me lembro quando quando nós aqui, alguns que estão aqui, decidimos sair da sede e abrir essa igreja. Irmãos, não foram poucas as pessoas que duvidaram que isso aqui não daria certo. Não foram poucas. Até líderes, até gente próxima a mim ficou meio que de rabo de olho. Sabe, muitas das vezes, a nossa vida é tão presa na bênção de Deus para nós mesmos que nós não conseguimos nem enxergar o movimento de Deus da igreja de qual fazemos parte. Irmãos, você não está em uma igreja que é capaz de produzir um sanduíche em 3 minutos igual ao McDonald's. Mas você está em uma igreja que é capaz, que tem o poder na mensagem do Evangelho, que é capaz de mudar a sua vida, a sua história, não como um fast food, mas como todo um caminhar da vida até o dia que Ele te chamar. Então não seja impaciente. Não seja impaciente com as bênçãos que não chegaram por você e muito menos com as bênçãos que não chegam por você por meio da igreja. Nós temos que começar a cantar de alegria pelas bênçãos da comunidade. E nós não temos muitas vezes essa forma, essa capacidade, porque nós não sabemos cantar a alegria da salvação. Porque nós ainda continuamos julgando a felicidade como um fim e não como um meio. A felicidade, irmãos, é um meio como se vai. A felicidade é um meio como se age. Ou seja, a felicidade está na certeza, na confiança de que estamos andando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aquilo que Ele disse que Ele vai fazer, Ele irá fazer no tempo devido. E pode chover pedra, pode fazer o que acontecer, que o nosso cântico deveria ser esse cântico aqui. Vai lá, versículo 46. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço,
dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Esse é o reflexo de uma fé que exulta, onde Maria não tinha outra coisa a fazer a não ser engrandecer ao Senhor. Mas esse cântico, ele diz respeito a tantas coisas, ele tem tanta teologia, ele tem tanta coisa que nos mostra quem Deus é dentro dele, que nós precisamos pensar até mesmo que talvez a nossa fé esteja tão desassociada da nossa vida, porque nós não estamos conseguindo e nós não temos cantado sobre Deus, mas sobre nós mesmos. Eu não sei quem aqui percebeu que todas as músicas do louvor hoje tinham uma mensagem. Qual era? Jesus é o centro. Mas onde está isso nos nossos louvores do dia a dia? Muitas vezes nós cantamos as coisas erradas. Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Vem sobre mim, irmãos. Maria não canta sobre ela, não canta sobre a bênção dela, Maria canta sobre aquilo que estava sendo feito na sua história. E é por isso que o nosso louvor, o nosso encontro, ele deve ser tão desprendido, tão despojado na mensagem, nas músicas que estão centradas em Cristo. É por isso que nós precisamos compreender que a fé e a alegria são coisas que precisam estar presentes e são desassociadas, e são indissociáveis. O louvor de Maria dá início de uma forma magnífica, porque ela reconhece a sua necessidade de um Salvador. Será que você está aqui porque Jesus foi apresentado a você como um Senhor das bênçãos? Ou que você está aqui porque você compreende que você era pecador, que você precisa da graça de Deus e que você precisa de um Salvador e por isso se humilhou na presença dele? E ela diz assim: minha alma engrandece. Engrandece. Ou seja, minha alma se entrega a qualquer coisa, a tudo que possa engrandecer, exultar o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É interessante que ela não estava agindo como mãe de Jesus. Ela não estava feliz porque ela ia ter um bebezinho, mas ela estava olhando para frente, para o cumprimento daquilo que ela foi colocada na história. Ela não estava cantando sobre si mesma, ela estava cantando sobre a história de redenção de Deus, que alcança a mim e a você. Ela estava cantando, olhando para o seu filho, redimido, remido, exaltado, remindo aos povos. Ela estava cantando não a partir de si mesma, mas ela estava cantando a partir das coisas que ela aprendeu no Antigo Testamento. Maria, o louvor de Maria, o canto de Maria, não diz respeito a si mesma. Qual tem sido o seu louvor? Quais têm sido as palavras da sua boca que expressam quem Deus é? As bênçãos que você recebe? Ou a história que Ele está concluindo para o seu povo? A salvação. Irmãos, ela diz que de agora em diante, todas as gerações. Será que nós temos essa capacidade de nos enxergar abençoando as nações, de fazendo parte não somente de uma mísera história da nossa vida, que é tão pequena para Deus, mas é tão importante para Ele, que Ele cuida de cada um de nós como se fôssemos únicos, mas Ele nos chama para viver a história dEle. Será que nós estamos aqui para viver a nossa história
sendo abençoada por Deus ou vivemos entregues à história de Deus? Esse canto de Maria, ela se entrega à história de Deus. Porque ela diz que de geração em geração ela será bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em seu favor, santo é o seu nome. Maria canta dizendo quem Deus é. Porque nesse cântico, nós vemos 3 coisas: o poder de Deus, a misericórdia de Deus e a santidade de Deus. O poder de Deus de fazer Maria conceber um filho está totalmente derivado da sua misericórdia. Porque Deus enviou, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é o começo dessa história. Por isso, ela canta desse Deus misericordioso para com os humildes. E é essa misericórdia que está, e é esse poder que está aperfeiçoando, que está colocando à execução o amor de Deus. O poder de Deus, irmãos, não é para nós ficarmos caindo no chão ou sermos entretidos pelo Espírito Santo. Mas o poder de Deus é para transformar o seu caráter, é para te dar o poder de andar na sua vida como fé e se alegrar mesmo na adversidade. É isso que o poder de Deus existe, é isso que o Espírito Santo faz. Ele não te entretém, mas ele te transforma. Por isso que ninguém é tão feliz quanto um cristão autêntico. Ninguém. E a santidade de Deus é onde culmina toda a história de sua redenção. Naquela época, o nome das pessoas mostravam quem elas eram. Hoje, é uma coisa muito normal você falar igualzinho. Eu tenho 2 filhos. Eles se chamam Henrique e André. Por quê? Porque, como eu sou gago, são as palavras, as letras que são mais fáceis para que eu fale. É o em e o an. É fácil. Ah, Pipe, é seu filho? É. Aí, André e Henrique. Eu nunca erro. Se fosse Luiz Felipe, aí, irmãos, não pergunte meu nome, que pode ficar 5 minutos sem resposta. Por quê? Porque é difícil para falar o Lu, isso para mim. Então, eu, muito esperto, escolhi nomes que eram fáceis de falar. Mas naquela época não, queridos. Quando Maria diz que santo é seu nome, ela está falando quem Deus é. Deus é misericordioso. Deus é poderoso. E Ele é santo. O nome carrega toda a sua existência, todas as suas características. E é isso que Maria canta. Quando nós levantamos as mãos, quando nós cantamos aqui, sabe, no nome de Jesus, quando você ora, muitos acham que isso nos dá esse poder que há no nome como se fosse um passe mágico, Eu tudo posso fazer no nome de Jesus. Não, irmãos, você pode fazer aquilo que Jesus está fazendo, não aquilo que você quer. Eu profetizo no nome de Jesus uma BMW, não sei o que na minha casa, irmãos. Jesus não está fazendo isso. Então não use o nome de Deus em vão. Porque isso é usar o nome de Deus em vão. Maria não. Maria, ela não chama a característica, a pessoa de Deus para a sua própria existência. Mas ela se coloca na existência do nome que é santo. De onde todas as gerações. Não deixa de ser um cântico totalmente profético. Aonde parece que ela está reconhecendo aquilo que ela sabe, que ela conhece, que é a palavra de Deus, e que ela está vendo aonde que vai chegar isso tudo que Deus está fazendo na sua barriga. A alegria na vida do crente não está nas conquistas passageiras, mas nessa certeza e confiança que Deus veio, que Deus amou. Seu louvor se baseia em Deus, e por isso expressa quem Ele é.
Qual tem sido o nosso louvor? Qual tem sido o nosso cântico? O que sai da nossa boca, preste bem atenção. O que sai da nossa boca mostra o motivo da nossa alegria. Se você só fala em dinheiro, irmãos, a alegria da sua vida é o dinheiro. E você pode saber, se Jesus tem algo com você, Ele vai fazer de tudo para que Ele seja a alegria da sua vida, até tirar o seu dinheiro. Ou seja, o que sai da sua boca, o cântico do seu coração, mostra o motivo da sua alegria. Quando nós, que somos o povo da fé, somos o povo da esperança, somos o povo da confiança, cantamos e falamos a respeito dele, mostra que a nossa alegria está naquilo que não perece, na pessoa eterna, no Rei maravilhoso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ela não somente louva a Deus, mas adora a um Deus que intervém na história. Isso é tão lindo, irmãos, porque muitas das vezes, quando nós estamos passando por esses tempos difíceis, nós nos esquecemos e achamos que Deus é um velhinho que está lá em cima, que criou as coisas, deu corda e foi embora. E muitas pessoas acham isso. Mas não. Deus é um Deus que intervém. E Ele interveio na vida de Maria para intervir na sua hoje, na sua história agora. Por isso, essa canção diz sobre valores que são diferentes dos valores dos homens. Maria canta de um Deus que não está preso àquilo que o homem faz. Maria canta a respeito de um Deus que não está preso aos senhores dessa terra, aos governantes, aos ricos, aos orgulhosos, muito pelo contrário. Maria está cantando de uma salvação que vem aos humildes, aos pobres de espírito, aos que têm fome e sede de justiça. Maria canta sobre a salvação de um Deus que não está sendo movido pelos méritos humanos, não está sendo movido pelos talentos dos homens, não está sendo movido por nada que um homem possa fazer, porque não há nada no homem que possa atrair os olhos de Deus, a não ser o próprio Deus se entregando por mim, por você, e nos chamando para essa nova história. O que Deus faz e o que Maria canta é de um Deus que irá colocar, e nós vemos isso porque vivemos nesse tempo, que Deus está colocando o mundo de cabeça para baixo. E é isso que aconteceu na igreja desde então. E será que isso acontece hoje? Em uma igreja onde o sucesso dos cantores determina a audiência e a motivação do culto, essa canção demonstra que está tudo ao contrário. Irmãos, me desculpem, mas tem gente que pula de culto em culto devido ao anúncio de quem prega e de quem canta no Instagram. Se você é um desses, você precisa refletir sobre: será que você crê nesse Deus que torna o mundo de cabeça para baixo? Nesse Deus que exalta o humilde? Será que nós temos dado mais valor aos talentos, aos carismas das pessoas, dos pregadores? Será que nós somos essa igreja que só quer saber dos cantores famosos, que lotam os cultos? Ou nós estamos aqui sendo como Maria, uma mãe crente que se entregou ao propósito de Deus, seja o que for, ou falem o que for? Será que a nossa felicidade está no sucesso da nossa igreja, no sucesso das nossas ações, no tão legal que é tudo isso aqui? Ou a nossa felicidade está na certeza de que éramos pobres, cegos e nus, mas o Senhor interveio na nossa história e nos salvou e nos deu a alegria que nos dá motivo de celebrar por toda a nossa vida, não importa as circunstâncias. Qual tem sido o nosso louvor? Irmãos, a nossa fé
e a nossa vida elas são indissociáveis. Se você é um caçador de unção, se você é um caçador de homens de Deus, se você é um caçador de lugares de sucesso, irmãos, me desculpem, mas você não é um crente como Maria. Você não entendeu essa canção, você não entendeu o que nós estamos aqui para fazer, que nós estamos aqui, não para ver, mas para ser, não para ouvir, mas para cantar. Nós estamos aqui para fazer o nosso cântico, um cântico novo, o motivo da nossa alegria. Né? Ninguém é tão feliz quanto um cristão autêntico. Ninguém é tão feliz quanto um cristão autêntico. Porque ele não se alegra a partir das circunstâncias, das pessoas, mas em todas elas, as circunstâncias, ele levanta suas mãos, na certeza de um Deus que nos salvou e cuida de nós.